Boa noite, está começando o programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, os nossos telefones 3028-7236, 3225-7236, o nosso e-mail oficial, que também é o mesmo endereço no Orkut, simp@simpelotas.com.br. Site do SIMP, devidamente atualizado agora final de tarde, simpelotas.com.br. E o Twitter do SIMP, twitter.com/simpelotas. E além deste programa aqui na TVC, 9 da Viacab 14 da NET, às quintas-feiras às 18 horas na 104.5 FM Rádio Com, o SIMP apresenta o seu programa Voz Trabalhadora, programa também de responsabilidade dos sindicatos municipais de Pelotas. E este programa de quinta-feira pode ser ouvido pelo site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. E os vídeos gerados aqui no programa de TV e outros, devido às demandas políticas do sindicato, ele pode ser encontrado no YouTube, que é youtube.com/simpelotas. Então, um canal especificamente de vídeos do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite ao Thiago e uma boa noite ao Jorge. Saudação à comunidade pelotense, ao servidor público municipal em especial. Vamos aqui dividir o espaço com Douglas e com Thiago e com o telespectador, obviamente, esse espaço importante para todos nós servidores públicos municipais. Boa noite, Jorge, Douglas e todos os municipários. É um prazer estar retornando aqui ao programa de TV, não pude participar dos 2 últimos programas devido a ter feito um procedimento, uma cirurgia bucomaxilofacial, Mais uma, extraí o segundo dente ciso, aí fiquei durante uma semana com a cara inchada, mas graças a Deus estamos aqui, estamos sempre na luta. Então é um prazer estar aqui novamente e a gente convida a todos que estão nos assistindo, que participem conosco do nosso programa até às 20 horas, enviando suas dúvidas, críticas, sugestões através das mensagens de texto que logo já estarão oportunizadas aqui no seu televisor. Então, com imensa satisfação, estaremos aí conduzindo junto com vocês o programa até às 20 horas. Então, como propagandei antes, o site do SIMP, que é o simpelotas.com.br, já está no nosso site do SIMP. Há umas 3 semanas atrás a gente fez propaganda do Jornal da Várzea, depois do jornal Amigos de Pelotas e agora o Jornal do SIMP, que é um jornal que saiu aí comecinho do mês de agosto. Faz uma avaliação finalzinho de database e entrando nesse novo processo, que é um debate de piso nacional e plano de carreira para todos os trabalhadores, seja da educação, seja da cidadania, ou seja, quadro geral da prefeitura, seletistas e estatutários. E esse jornal faz uma avaliação da passagem de database para este momento, também tendo em vista que é um dos pontos do programa hoje, que é a reunião que ocorreu agora à tarde entre SIMP e Comissão de Servidores e Professores, com o Instituto que foi contratado pelo governo municipal para construir uma proposta de plano de carreira. Então, o jornal do SIMP pode ser encontrado no simpelotas.com.br, um jornal que também, quem passar no SIMP, está sendo entregue nos setores, em vários setores já receberam o jornal do SIMP, e também está no site do SIMP e foi enviado por e-mail. Quem tem um e-mail cadastrado pelo e-mail do SIMP, que é simp@simpelotas.com.br, pode receber o jornal de forma virtual, em PDF, para ler no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, iPod, iPad, net, notebook. Então, o jornal tem algumas charges, muitas fotos, A matéria inicial do nosso jornal se chama Assembleia ao Ar Livre e Marchas foram as marcas da campanha salarial. Quem aí tiver o jornal, ter acesso a esse jornal, vai se encontrar possivelmente nas fotos das marchas e nas assembleias da praça, que foi por algumas vezes aí referência de uma assembleia pública, aberta, embora deliberativa somente aos servidores municipais, mas aberta para quem quisesse assistir à assembleia pública, e outras matérias referentes aí a temas específicos dos servidores. Então, simpelotas.com.br é o e-mail, quem quiser cadastrar recebe ele em PDF, e www.simpelotas.com.br o nosso e-mail, o nosso site, que pode ser encontrado também este jornal. 9155-2080, 9122-8820, 9172-0544, são os telefones que estão disponíveis aqui para algum questionamento, alguma pergunta, alguma crítica, algum elogio também. Nós sabemos que recebemos vários elogios dos meninos, principalmente,
Deve contar eu, tu e o Everton. O Everton. Quero ver o que a Alice vai dizer hoje. Olha, a Alice deve estar furiosa comigo. Tu não. É verdade. Daqui a pouco ela vai mandar dizendo, te fazendo uma crítica aí. Mas tu vai dizer que é por uma boa causa. Tu vai dizer onde é que tu estavas. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Ela vai entender. Muito bem, então quem quiser entrar em contato, por favor, os telefones, este programa é ao vivo. Quem quiser entrar em contato, entre por esses telefones que estão aí na tela. Onde aqui? Bom, vamos dar primeiramente o informe, antes que entremos propriamente dito na nossa pauta. De segunda para cá, a agenda do SIMP tem sido bastante extensa e não vai ser diferente daqui para frente, né? Cada vez mais, todos os dias ocupados por bastante demanda da categoria, reuniões, plano de carreira, assembleias setoriais. Então, ao longo do programa, nós estaremos informando o nosso cronograma, nossa agenda, né, junto com a categoria dos municipários, a partir de segunda-feira que vem e ao longo de todo o mês de agosto, temos uma intensa programação. Mas, como informe, nós temos agora na semana que vem, no dia 11, dia 11 de agosto, vai ocorrer a eleição do Conselho Fiscal do Previpel. O Conselho Fiscal do Previpel, como já está no próprio nome, né, ele fiscaliza toda a parte de recursos, seja previdenciária e do Fundo de Assistência Médica, a parte mesmo de erário, de dinheiro, né, de custos, despesa, receita, cálculo atuarial. Então o Conselho Fiscal tem um papel importantíssimo dentro da instituição Previpel. Lembrando bem que o Conselho Fiscal ele é composto por 3 servidores estatutários, sendo que um é indicado pelo SIMP, um indicado pelo governo e o outro é eleito pela categoria, mas só pela categoria de servidores de regime estatutário. Somente estatutários é que estão aptos a votar. Então essa eleição ocorrerá dia 11 de agosto, somente no saguão da prefeitura será o local da urna. Será das 9 às 18, ininterruptamente, das 9 às 18, bastando o servidor estatutário somente levar a carteira de identidade mais a carteirinha do Previpel. Então a gente lembra que, embora essa eleição do Conselho Fiscal ela ocorrerá com urna itinerante, sempre lembrando que o SIMP é totalmente contrário ao estabelecimento de apenas uma urna. O SIMP já colocou essa demanda dentro do Conselho Deliberativo, né, que é o que estrutura essa parte inicial antes de passar para a Comissão Eleitoral do Conselho Fiscal, mas o SIMP defende que a urna deveria ser itinerante, passar em todos os locais de trabalho para que todos os estatutários tenham a possibilidade de votar, né? Mas infelizmente ainda não foi aceito, ou de quórum por maioria ou por unanimidade, não foi definido, não foi aceito, né, tal proposta. Então por isso que essa eleição mais uma vez se dará com apenas uma única urna e no saguão da prefeitura. O que não significa dizer que a gente não vai continuar pautando. Vamos, com certeza. Porque nós entendemos que o Instituto de Previdência Própria é do servidor, e por ser do servidor, porque é ele que contribui, é ali que está a vida funcional dele, aliás, é a garantia de aposentadoria e pensão. É mais do que justo esse servidor que tem o recolhimento, né, de valores para capitalizar esse valor e ter esse recurso, é mais do que justo que ele possa estar participando de forma direta, Douglas. Uma coisa que a gente não tem conseguido, mas evidentemente que a gente vai continuar pautando isso, porque não é possível que isso continue dessa forma. É verdade. Parece que alguns conselheiros, né, em alguns momentos que é de tentar aproximar mais ainda o Instituto dos servidores, né, tendo em vista que às vezes as pessoas só vão ao Instituto quando necessitam de uma relação mais médica, né, aproximar o Instituto dos servidores seria, né, como um dos elementos, né, tornar a urna itinerante, como a gente tentou, né, e outras pautas aí que quem tiver acesso a esse jornal vai ver as defesas e as conquistas, né, do SIMP dentro, né, que o Thiago especificamente que faz parte como um indicado, um representante do SIMP, um representante dos servidores, e eu ressalto a questão do representante dos servidores porque as pautas que o Thiago leva está relacionada ao SIMP. Sim. E relacionado a debates que abrange a categoria, né, dos estatutários, não a uma pessoa específica. Exatamente. Ou outra pessoa específica ou um grupo pequeno de pessoas, sim, um debate mais amplo. Mas de tanto a gente bater aí... Mas eu acho que essa pauta, na medida que o servidor estatutário começar a entender esse mecanismo, e a gente, por certo, exatamente, e por certo a gente vai estar acentuando esse debate na hora oportuna, para que o próprio servidor em assembleia delibere, né,
esse encaminhamento para dentro do Instituto, que é, infelizmente, uma vergonha. O servidor que contribui e que recolhe no final do mês, é preciso ter uma ação efetiva dessa para fazer uma mudança, né, do qual até os conselheiros estão lá para respaldar exatamente esse servidor, mas infelizmente alguns conselheiros eles estão lá com benefício, né, para si próprio. Exatamente. Resolução número 4 da Câmara. Essa resolução nos chamou muita atenção, até ontem no nosso programa de rádio, nós abordávamos esse assunto ontem, já vou passar para vocês até para a gente dar uma debatida nele, mas para dar como informe, para que o municipário entenda, que para a população pelotense entenda, porque é um assunto que é diretamente ligado à comunidade pelotense, foi publicado ontem uma resolução de número 4 da Câmara Municipal de Vereadores. O que essa resolução quer dizer? Ela cria o regramento para entidades, associações de classe, associações representativas de associações de bairros e outros elementos e órgãos importantes para a comunidade pelotense, tem um regramento para fazer uso de fala na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores, ou seja, a tribuna popular, né? Então essa resolução ela criou um regramento, resumidamente, pelo menos para instituições e entidades, ela cria o seguinte regramento: que para uma instituição, uma entidade, poder ter uso de fala na tribuna na Câmara de Vereadores, previamente tem que protocolar junto à Secretaria da Câmara o estatuto da entidade, devidamente registrado em cartório, e a ata de posse dos diretores daquela entidade, daquela associação. Bom, comprovado esta legalidade, após esse protocolo na Câmara, a Câmara notificará essa entidade num prazo de até 5 dias, comunicando a essa entidade quando é que ela pode falar, qual é o dia e qual é a hora que ela pode falar. Só que o que nos chama mais atenção é que qualquer entidade, incluindo o SIMP, só tem direito a 2 falas anuais. É uma por semestre. Ou seja, se o SIMP um dia quiser fazer uso da tribuna, conforme esta resolução da Câmara, o SIMP, além de fazer esse protocolo, ele vai ter direito a ter uma fala de 15 minutos durante um semestre e no outro semestre uma outra fala de 15 minutos, ou seja, são uma fala por semestre. E essa fala ela só poderá ser publicizada após o grande expediente, durante a sessão ordinária da Câmara, sendo que está condicionado ao dia que a Câmara entender que deve ser essa comunicação ser feita, né, esse uso de direito de fala. Então a Câmara definirá dia, momento e qual hora vai ser feito o uso da fala. E nós entendemos isso aí como cada vez mais cerceado, né, uma casa que se chama Casa do Povo, ou todo o poder emana do povo, mas essa Casa do Povo está sendo restrita a 2 falas anuais, né? Na verdade era mais, digamos assim, né? Eu não cheguei a ler a resolução, mas nem isso tinha, na verdade, né? Porque desde que teve a mudança, foi uma construção até 2 anos atrás, teve uma mudança na regulamentação interna, como é que chama? No regimento interno. No regimento interno, onde na verdade ele fechava qualquer possibilidade de participação dentro do terça, quarta e quinta de manhã. Não sei de quem foi o projeto, acho que tem esse projeto do Giarone, não tem. Começou também pelo Zé Arthur, o falecido vereador Zé Arthur também estava reestruturando o regimento interno. Então, o que eu quero dizer é que já naquele momento, né, do regimento interno já tinha fechado a possibilidade, e claro que eu acho que o SIMP tem uma representatividade que não dá para deixar fora, e não é à toa que a gente conseguiu esse ano, dentro de alguns momentos dentro da própria sessão, aliás, quando encerrava a sessão, fazer algumas reuniões públicas e até alguma audiência pública, né? Mas essa questão de Casa do Povo e regulamentação, né? Embora eles argumentem como uma organização da casa, mas é complicado, né? Eu acho que está muito longe de organização, né? Isso é antidemocrático, né? E, por incrível que pareça, a gente tem que estar fazendo uma avaliação né, nesse sentido. Nós temos 15 representantes aí sem levar livre ninguém, tá? Nenhum dos representantes da população eleito por essa população consegue propor ou fazer uma alteração. Isso não tem nada de organização. Ou seja, nós não somos contra as regras, né? Porque as coisas têm que ter regra para te seguir, enfim, tem todo um método que é para a coisa não ficar meia solta. Mas daí, nos dizer quando a gente tem que falar e o que falar,
Bom, aí vamos combinar que não é possível que se aceite um encaminhamento. Eu espero, Douglas e Tiago, que o movimento sindical, a classe trabalhadora e a comunidade como um todo, né, possa estar fazendo essa observação na íntegra dessa resolução número 4, porque ela não só cerceia o espaço de quem trabalha, de quem é cidadão, de quem paga o imposto, porque afinal de contas, como o Tiago disse, é a chamada Casa do Povo, mas de Casa do Povo está muito longe. Tá? Parece que cada vez mais eles encurtam o espaço, né, do movimento social, que tem a representatividade, que tem a autoridade de estar representando as classes ou o próprio cidadão sobre qualquer aspecto. Eu repudio aqui, ontem nós fizemos esse debate, Douglas, fizemos essa fala na rádio, e acho que é oportuno que se coloque aqui a público, não só nesse programa aqui, como também a gente pode provocar isso nos contatos, né, próximos com os nossos colegas de trabalho de outras entidades, porque não é possível que se continue dessa forma. Uma coisa é fazer a reorganização de regras, outra coisa é estabelecer que a entidade tenha que ter toda essa exigência, né? E tu tem uma fala por semestre, Imagina o SIMP, que é uma entidade que é atuante, vai ser preciso se pautar a cada seis meses, é isso? Isso, é uma vez por semestre. Para poder fazer uma avaliação. Isso fala de 15 minutos. Um absurdo. E ainda mais, o que eu li ali na resolução, ainda vai ter, aí como eles vão fazer essa avaliação, tem uma série de requisitos ali das falas. Se por qualquer aspecto tu ultrapassar aquilo que eles entendem como ético, né? Porque isso para mim é falta de ética. A ética está faltando lá dentro, porque essas pessoas não estão lá do nada. Quem colocou essas pessoas foi a população, através do voto. E essa mesma população que votou nos representantes da cidade hoje está sendo cerceada do seu espaço lá dentro, o que para mim é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, mas eu acho que é uma pauta que vai vir naturalmente, o Douglas. E eu espero que a gente, enquanto classe trabalhadora, possa estar observando. E eu já faço uma provocação aqui na classe trabalhadora como um todo, que possa estar buscando o jornal de circulação do dia. Foi publicado no Diário da Manhã de ontem. Isso, Diário da Manhã de ontem, busque saber a página, eu acho que é página 3 do Diário da Manhã. Isso. Página 3 tem lá o edital, né? Uhum. Que faz a promulgação aí da resolução. Mas a gente espera que isso mude, né? Aliás, parece que pegaram um pouquinho do Estado aí, né? Quando o nosso companheiro, aquele músico, né, que fez um rap aí sobre o aumento dos deputados estaduais. Eu vi o absurdo da entrevista não me falha a memória aqui, o deputado, que foi questionado por que ele se manifestou contra e por que ele ia entrar com uma ação, né, contra o músico. Ele disse, não, aqui não se está cerceando o espaço e nem tirando a liberdade de expressão das pessoas. Bom, se isso não é tirar a liberdade de expressão, né, eu não sei o que é. E eu acho que aqui em Pelotas pegaram bem aí o ritmo e estão fazendo exatamente da mesma forma. É verdade. Mais um... Pois bem, vamos começar então por esta semana. O SIMP, na terça-feira de manhã, reuniu-se lá na sede do Sindicato dos Bancários, onde a gente agradece a oportunidade por ter nos emprestado a sua sede para a reunião que realizamos com os delegados nesta terça-feira pela manhã. Então, vou pedir para o Wagner, por gentileza, colocar o vídeo reunião de delegados que ocorreu nesta terça-feira para vocês poderem visualizar, né, o objetivo dessa reunião, as pessoas que representaram os seus setores, que lá se fizeram presente, e a gente abordou diversos assuntos. Então, vou pedir para o Wagner aí o vídeo com o nome Reunião de Delegados, que ocorreu nesta terça-feira. Muito bem, a reunião, a gente tem conseguido manter uma periodicidade aí nas reuniões com os delegados sindicais. Aí estão os delegados sindicais de vários setores, né? E aí eu já chamo a atenção para a necessidade deste setor ter um delegado sindical, tendo em vista que o delegado sindical não é do SIMP, é sim do setor, onde ele traz as demandas, que é exatamente o que neste momento a Rosângela está fazendo ali, né? Trazendo as demandas do seu setor, da sua escola, da sua secretaria, para que o SIMP, né, debata o tema e possa voltar e reunir com esse setor, né, para debater as demandas que foi discutido nesta reunião. Agora há pouco teve várias reuniões, hoje à tarde também mais pessoas aí estão vindo como delegados sindicais, e é uma forma de organizar o seu setor,
né? Nós temos uma média de 30 e poucos delegados sindicais, e então a propaganda de que as pessoas façam reuniões, né, façam eleições sindicais nos seus setores, tendo em vista a necessidade de organização que traz um delegado sindical para o setor. O SIMP investiu muito nos delegados sindicais nesta gestão, né? Formação com Molina, formação em São Lourenço, formação com Wilson Weber, né? E diversas formações aí, né, para os delegados sindicais terem um amadurecimento político sindical para devolver para o setor. Né? Acho que é extremamente importante essa ação, porque ela não só qualifica, né, mas elas colocam as pessoas nesse elo de ligação que é extremamente importante, porque encurta o espaço da entidade com, né, a base, seja a secretaria que for, e essa pessoa, além de se qualificar politicamente, ela passa a fazer parte efetivamente, diretamente do processo político a qual o SIMP tem, né, dando continuidade, na verdade, essa política importante de inclusão, né? De inclusão das pessoas, de inclusão das necessidades de cada um, e principalmente nós, servidores públicos municipais, precisamos desse debate. Verdade. Já está chegando mensagem? Não? Sim, já temos uma primeira mensagem, final 5436, e pergunta: qual é o horário e dias que podemos conversar com o jurídico e que documentos temos que levar? Sou professora. Um grande abraço ao final 5436, a nossa colega professora. O Douglas já vai aproveitar o ensejo aqui, vai te fornecer quais são os documentos. Creio que a tua pergunta seja quais são os documentos para ingressar com a ação do piso, né? A gente só lembrando antes do Douglas informar que, além desse informe que o Douglas vai dar, que se encontra no jornal do SIMP, que se encontra lá no site e também já está sendo distribuído na base, esse jornal de forma impressa já está chegando nos setores, prosseguiremos semana que vem. A gente sempre lembra aos professores que nós estamos reunindo toda a documentação exigida para o sócio do SIMP, para o sócio, e esta documentação ela já vai ficar de sobreaviso, pois tão logo que seja publicado o acórdão do STF, aí sim é que o nosso jurídico ingressará com a ação. O objetivo de nós estarmos agora arrecadando essa documentação é uma forma de nos adiantarmos, né, na parte logística, digamos assim, quanto tão logo os professores já deixem os seus documentos e as procurações assinadas, o nosso jurídico só está aguardando a publicação do acórdão final do STF para ingressar com a ação, né? Não é como algumas pessoas de repente podem estar pensando, que tão logo que entregue os documentos já será ingressado. Não, os documentos já ficarão prontos para que todos eles possam ser ajuizados, né, tão logo que seja já publicizado o acórdão final. Então o Douglas lerá quais são os documentos necessários. Então a ficha funcional ou o termo de nomeação, a cópia dos contra-cheques de janeiro de 2010 em diante, cópia de documento de identidade, ou seja, o RG, cópia da carteira de trabalho, né, para os servidores seletistas, particularmente são esses documentos. Então a cópia da carteira de trabalho para quem é seletista, a cópia do CPF ou SIC, e também a cópia do RG, da identidade, cópia dos contra-cheques de janeiro de 2010 em diante, e também a ficha funcional ou o termo de nomeação. Pode ser entregue na entidade a qualquer momento, né, durante o dia, segunda a sexta, das 8 às 11h30 e da 1h30 às 13h30 às 18 horas. Sendo que, se quiser um contato mais técnico, mais especificamente com o jurídico, de segunda a quinta-feira às 10h30 ou de segunda a quinta-feira, na parte da tarde, no escritório dos nossos advogados. Também lembrando, possivelmente ter ficado um pouco em dúvida, algumas dúvidas na nossa Assembleia da Educação, tendo visto que a gente naquele dia esperou o nosso jurídico, e ele não pôde comparecer devido até acho que a gente não uma comentou ação de defesa de um servidor, né? Então o Thiago de repente depois pode dar um enfoque nisso, porque estava nessa reunião, né? E foi importante que os advogados ficaram naquele momento dedicado à defesa de um servidor, né? E não puderam ir na nossa reunião, na nossa Assembleia. Ficou algumas dúvidas, né? Por que não entrar agora? Por que só depois do acórdão? Né? Por que não pode ser coletiva? Né? Aliás, pode, né? Por que a direção aponta que não devemos fazer uma ação coletiva, né, relacionado a isso? Então são algumas dúvidas que podem surgir, né? E os advogados do SIMP ali de segunda a quinta-feira 10h30, então já levam os documentos
no Simp, já tem uma consulta jurídica. Quem não é sócio se associa na hora, já deixa os documentos ali no Simp, não existe carência para fazer uma consulta jurídica, né? Então, tendo em vista essas dúvidas, vá ao Simp, né? Que bom que ele mandou a pergunta para o programa. Agora, em breve, a gente vai passar os calendários das assembleias setoriais. Nós vamos reforçar esse debate das assembleias setoriais. Dia 16, a paralisação nacional também, vamos reforçar o dia 16, né, tendo em vista algumas confusões que ficou. Mas quem tiver contato com o jornal, então ficha funcional, o termo de nomeação, cópia dos contra-cheques de janeiro de 2010 em diante, cópia do documento de identidade, o RG, cópia do CPF ou SIC e a cópia da carteira de trabalho para quem é seletista. Certo? Certíssimo. Muito bem. Exatamente isso aí. Questão aí, de repente, o Thiago pode colocar a defesa que o Simp, né, na questão, o Thiago estava lá presente, né, da defesa do nosso colega, servidor agente de trânsito, o Maino, por várias questões aí que o Thiago pode colocar. Só dando como informe para o colega entender, né, o Maino também era um delegado sindical, né, um colega agente de trânsito, delegado sindical, que durante seu período de estágio probatório ficou comprovado diversas irregularidades, sofreu perseguição interna no seu local de trabalho e isso gerou um grande processo, tanto que culminou, né, esta tal perseguição culminou nas suas avaliações de estágio probatório e ficou comprovado que tais denúncias procediam, tanto que quando a gente realizou, dentre aquela série de audiências públicas, uma delas foi a audiência sobre estágio probatório, tão logo ficou formalizada aquela comissão de vereadores, o Simp, ao longo do ano passado, fomentou com essas irregularidades a comissão de vereadores responsáveis por apurar tais denúncias. Esta comissão de vereadores, por diversas vezes, reuniu-se com o Simp, com os membros da comissão do estágio probatório, né, para juntar informações e verificar a situação. Ao final de dezembro do ano passado, por unanimidade, todos esses vereadores que compuseram tal comissão, e esta comissão era composta por vereadores tanto da oposição como da situação, eles entenderam que todas as irregularidades e denúncias que o Simp apontou procediam na íntegra. E a Câmara orientou para que tanto a comissão do estágio probatório e também a Prefeitura, através do Executivo, sanasse as irregularidades. O prefeito Fetter não fez nada até hoje no que tange a isso aí, e muito menos a comissão do estágio probatório. Tendo isso em vista, o processo ficou arrolando, né? Nós tivemos, esse servidor teve que ser feito fora da instância administrativa, teve que ir para o campo jurídico, especificamente, e no dia da realização da Assembleia da Educação, foi necessário que o nosso jurídico, mais de um advogado, tivesse presente numa audiência extensa no fórum. Ela começou às 14 horas da tarde e foi além das 18 horas, onde foram ouvidos todas as testemunhas, seja por parte do servidor e do Simp, né, entidade na qual o servidor é representado por nós e ele também na figura de delegado sindical, e também todas as testemunhas pelo lado do Executivo, né. Então a gente até reaproveitou a verificar umas pessoas que já nem fazem mais parte do governo, né? O ex-secretário de Trânsito, Jacques Reidames, o ex-diretor do Departamento de Trânsito, José Carlos Pepeu Filho. Também tivemos o prazer da visita do vice-prefeito, esse se encontra presente, ainda no governo. Arthur Correia, Sérgio Marques. Não, esse não. Aliás, esse governo é do ex, né? É o ex-secretário, o ex-isso, o ex O único que não era ex era o vice-prefeito Fabrício Tavares. Né? E então, como foi uma audiência bastante pesada no sentido de ter que escutar todo mundo, né? Eram mais de 10 pessoas a serem ouvidas e eu também estava incluído, né? Então por isso que o Douglas reforçou bem, né? Da não possibilidade do jurídico ter se feito presente nessa assembleia, mas o Douglas lembrou bem, né? Agora tão logo que durante o decorrer do programa nós estaremos informando para vocês o calendário de reuniões setoriais que teremos semana que vem, e nessas assembleias setoriais nós estaremos reforçando a pergunta da colega, né? Estaremos dizendo novamente quais são as documentações necessárias, estaremos informando o porquê de não entrar com uma ação coletiva e sim de forma individual, e como o Douglas também falou, quaisquer dúvida, ligue para o Simp 3028-7236, né? E até para agendar um horário também com os advogados do Simp, para você ter um contato mais individualizado, também mais técnico.